Agora aqui, pessoal, é um terceiro exemplo, tá? Terceiro exemplo. Aqui vai introduzir um conceito novo, tá joia? Então, primeira coisa que a gente tem que ver, ó, massas molares aqui são iguais. As substâncias são o ácido butenodioico, porém um está na conformação trans e o outro está na conformação cis. Por isso que a massa molar aqui foi a mesma, tá joia? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é? Identificar o tipo de força. As duas moléculas estão cheias de oxigênio, então são moléculas polares. São moléculas polares que apresentam hidrogênios ligados a esse oxigênio. Então, quando é uma molécula polar que apresenta hidrogênio ligado ao oxigênio, eu tenho o tipo de força que é a ligação de hidrogênio. Então, aqui eu tenho um exemplo, novamente, onde as duas moléculas que eu estou comparando fazem ligação de hidrogênio. Porém, as duas, têm duas hidroxilas. Então, essa aí é a diferença em relação ao exemplo anterior. No exemplo anterior, eu tinha uma molécula com duas hidroxilas e uma molécula com uma hidroxila. Agora, eu tenho as duas moléculas com duas hidroxilas. Ou seja, a quantidade de ligação de hidrogênio que essas moléculas fazem é a mesma, tá? E por que, então, que eu tenho uma diferença de 85 graus no ponto de ebulição de uma para outra? Por que o ácido fumárico, que está com a configuração trans, apresenta uma temperatura de ebulição maior? Tem explicação? Tem explicação. Vamos lá, como é que acontece? Vou desenhar aqui as interações do tipo ligação de hidrogênio, tá? Eu vou ter aqui uma outra molécula, tá joia? Ó, uma outra molécula igual a essa, que agora eu só vou representar a hidroxila, que é o que me interessa. Esse R aqui seria o restante todo da molécula. Tá joia? O que me interessa agora é só a hidroxila. Então, para não ficar um slide muito tumultuado com desenho, vou desenhar o restante da molécula, representar o restante da molécula por R. Tá joia? Então, vamos lá agora. O que acontece aqui? Eu vou ter ligação de hidrogênio entre essas moléculas, tá? Posso ter uma terceira molécula, tá? Igualzinha, que também está tendo interação de hidrogênio entre os oxigênios e os hidrogênios, né? Porque o oxigênio está carregado parcialmente negativo e o hidrogênio parcialmente positivo. Então eu tenho essas forças intermoleculares. Essas quatro forças intermoleculares que eu desenhei aqui, todas elas são forças intermoleculares. Por quê? Porque isso aqui é uma molécula e isso aqui é outra molécula. E isso aqui é uma terceira molécula. Então, essa interação, essa atração está ocorrendo entre moléculas diferentes. Então, aqui nós temos ligação de hidrogênio do tipo intermolecular. Para essa substância entrar em ebulição, eu tenho que fornecer energia suficiente para romper todas essas forças intermoleculares. E a temperatura na qual essa quantidade de energia é suficiente para esse rompimento é uma temperatura de 287 graus Celsius. A mesma coisa acontece com o ácido maleico, né, que está com a conformação cis. Eu posso ter outras moléculas aqui iguais a do ácido maleico, que vai estar tendo uma interação aqui entre os seus hidrogênios e oxigênios. Então, essas forças intermoleculares. Como está entre moléculas diferentes, né, são ligações de hidrogênio do tipo intermolecular. Aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? Eu vou ter uma outra molécula de ácido maleico que vai ter uma interação aqui entre os seus hidrogênios e seus oxigênios do tipo ligação de hidrogênio. Então, todas essas que eu desenhei aqui são ligações de hidrogênio do tipo intermolecular.
Para as substâncias entrarem, para essa substância ácido maleico entrar em ebulição, eu preciso fornecer energia suficiente para romper essas forças intermoleculares. Mas só que aqui tem uma coisa de diferente. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Existe uma interação que também é ligação de hidrogênio nessa molécula, que é entre o oxigênio de uma carboxila e o hidrogênio de outra carboxila. Essa interação aqui eu coloquei de cor diferente porque ela é uma ligação de hidrogênio que está acontecendo dentro da mesma molécula. Eu utilizei só átomos da molécula que já estava desenhada aqui no slide para mostrar essa interação. Então, é uma ligação de hidrogênio do tipo intramolecular. Então, quando a ligação de hidrogênio ocorre entre grupamentos que estão presentes na mesma molécula, isso existe, é uma ligação do tipo intramolecular. E para a substância entrar em ebulição, não tem necessidade dessas forças serem rompidas. Para entrar em ebulição, nós temos que separar uma molécula da outra. Então, para entrar em ebulição, a gente tem que fornecer energia para romper somente as intermoleculares. As intramoleculares não entram nessa jogada, porque eu só preciso separar as moléculas. Então, preciso romper somente as intermoleculares. Como o ácido fumárico, todas as ligações de hidrogênio dela são do tipo intermolecular, e a do ácido maleico eu tenho do tipo intermolecular, mas tenho também do tipo intramolecular, eu posso afirmar que aqui, como só tem intermolecular, a quantidade de ligação intermolecular no ácido fumárico é maior do que no ácido maleico. Como eu tenho uma maior quantidade de ligação de hidrogênio intermolecular, a temperatura de ebulição vai ser maior. E essa é a explicação na qual o ácido fumárico tem ponto de ebulição superior ao do ácido maleico. Tá tranquilo?